Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia! Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Se o jornalismo também se engaja em causas, vamos fazer um pouco disso no programa de hoje. Vamos falar da causa de doação de medula óssea, uma causa humanitária, e vamos fazer isso a partir de uma experiência concreta e de uma ação concreta, porque o que mais tem por aí é causa sem sentido e sem entrega, não é mesmo? Não é o caso dessa. Hoje o outro olhar é também sobre a história de um guri, um garoto aqui de Porto Alegre, que tem o seu nome estampado na lei que institui a Semana de Mobilização Nacional para a doação de medula óssea entre os dias 14 e 21 de dezembro. Pietro Albuquerque, um jovem colorado, tinha esse defeito, igual o pai, cheio de planos, que teve sua vida modificada em dezembro de 2007, quando foi diagnosticado com leucemia mieloide. 14 meses depois, em fevereiro de 2009, dias antes de completar 20 anos, o Pietro foi para o plano espiritual, deixando um legado que foi assumido por sua família, sobre a necessidade de falarmos sobre o transplante de medula. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos eu converso com o pai do Pietro, Beto Albuquerque. O Beto, que você provavelmente conheça como político, mas que hoje está aqui especialmente por essa dedicação à causa da doação de medula. Ele é vice-presidente nacional de Relações Governamentais do PSB, foi candidato a vice-presidente da República e foi por 4 mandatos consecutivos deputado federal do Rio Grande do Sul, tem uma densa trajetória profissional e política. O Beto aprovou a Lei Pietro e criou também o Instituto Pietro, que viabiliza o apoio material e psicossocial a pessoas que necessitam de tratamento e transplante de medula óssea e também aos seus acompanhantes, especialmente aqueles que estejam em situação de vulnerabilidade social. É um ativista dessa causa humanitária ao lado da qual nós nos enfileiramos. E, claro, se der tempo também, a gente até fala um pouco de política, né, Beto? O nosso programa tem a parceria das clínicas Volk, especializada em transplante capilar. O implante Fouet, fio a fio, é uma das expertises da equipe técnica comandada pelo médico dermatologista Dr. Márcio Volkweis, CRM 28703, que realiza os mais modernos tratamentos capilares disponíveis no mundo, cirúrgicos ou não cirúrgicos. Eu estou virando cliente lá. Cuidar da própria imagem é cuidar de si mesmo. Procure Clínicas Folk no site clinicasfolk.com.br, nas redes sociais ou pelo WhatsApp 51 99608 9739. 51 99608 9739. Beto, bom dia, tudo bem contigo e obrigado por estar aqui conosco. Kleber, é um prazer merecer esse espaço contigo, né, de alta qualificação. Meu respeito pela tua trajetória, né, é muito grande, né, o nosso convívio já se deu em várias, né, dimensões, várias jornadas, várias atividades que fizemos juntos, né, e você, com a família Band, né, conduz um programa, de fato, bastante distinto, diferente, digamos, daquilo que se vê muitas vezes com normalidade. Ver o outro lado nem sempre a gente enxerga, né? Então, é um prazer grande merecer o convite aqui para abordarmos um assunto que, de fato, virou uma causa minha, lamentavelmente, em função da perda, né, de um filho com 19 anos. Mas todo luto pode virar depressão ou todo luto pode virar uma luta. Depende como a gente entende, né, cada um dos processos e dos acontecimentos. E aí a gente podia começar por aí, Beto, mesmo, entendendo um pouco da jornada do Pietro, da tua jornada, do envolvimento do problema, um pouco do Pietro como guri, né? Como ele era, como a doença surgiu na vida dele, de vocês, e depois dessa tua decisão aí, como tu disseste bem, né, de transformar o luto
em luta. Nos conta um pouco dessa história aí, Beto. Olha, o Pietro era um guri muito envolvido com a cultura, né? Tanto que quando ele teve o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, ele estava aprovando-se no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, né, na Faculdade de Cinema. Ele já tinha escrito livros, um deles, não sei se era uma coisa premeditada, mas, enfim, não tem, é um pouco questionador assim, o nome que ele deu aos seus livros, né? Um ele lançou na Jornada Nacional de Literatura, com 16 anos de idade, o nome do livro era Dias Contados. Bom, porque era uma trama de adolescentes, não tinha a ver com tragédia, não tinha a ver com doença, né? Mas o título era esse. O título é esse. E o segundo livro que ele acabou concluindo durante o tratamento da leucemia, que infelizmente nós não conseguimos alcançar êxito, foi Quem Tem Coragem. 2 livros densos, que certamente daria uma dramaturgia, normalmente envolvendo adolescentes. E foi no vestibular esse da UFSC que ele teve um desmaio, né, teve ânsia de vômito, e num primeiro momento todos nós achávamos que isso fosse um estresse, né, por causa do vestibular na época, mas quando trouxemos ele de volta para Porto Alegre, o diagnóstico foi fatal, né? Ele estava com leucemia mieloide aguda e, normalmente, o primeiro sintoma de uma leucemia, seja ela qual for, é a anemia profunda, que provoca esse tipo de reação, né, de vômito, tudo começa a funcionar além do que deveria, porque a medula óssea, para resumir aos telespectadores, ouvintes, a medula óssea é a nossa fábrica de imunidade, né? Todos nós temos a nossa medula, ela não é um osso, ela não é a coluna vertebral, sempre é importante destacar isso, as pessoas confundem muito medula óssea com medula vertebral, e aí ficam com medo até de ser um doador, acho que doar medula é fazer uma cirurgia na coluna, não tem nada a ver. A medula vertebral é a nossa coluna vertebral. A medula óssea é o sangue do cordão umbilical, assim, para melhor identificar. Quando nasce uma criança, tem um sangue dentro do cordão umbilical. Esse sangue, esse tecido da mesma cor do sangue, né, mas ele é progenitor, né, de células, e ele é quem monta, eu digo, a nossa indústria de defesa. A medula óssea, quando ela entra em falência, ela não avisa. Não é uma doença que você possa prevenir, que você possa saber antes. E hoje, atualmente, Kleber, cerca de 12.000 a 12.500 casos são registrados, casos novos todos os anos no Brasil. 35% desses casos podem ser curados com o regulamento da quimioterapia, em alguns casos, inclusive, com radioterapia também, e ao redor de 60% a 65% dos casos daqueles que se defrontam com a leucemia, ou ele faz um transplante de medula, ou ele não tem solução, né? Acaba que pode ir a óbito mais cedo ou mais tarde. No caso nosso, foi uma luta muito rápida, o diagnóstico foi dia 14 de dezembro de 2007 e o falecimento foi em fevereiro de 2009. Nós tivemos aí praticamente 14 meses para encontrar muita coisa que faltava, né? E eu, como pai, também não sabia o que era leucemia, ninguém é obrigado a saber, logo vi que era uma doença grave, logo vi que poderia curar ou não poderia curar, e a diferença entre curar com quimioterapia e não curar com quimioterapia está no diagnóstico, se a doença que você tem, ela é genética tua ou não. Se ela for genética, vai ter que fazer transplante. Se ela não for genética, né, do teu organismo, não é da família, não é um negócio, não é herança de família genética, estou falando da tua genética pessoal. Uhum. Exatamente. Você pode escapar com quimioterapia. E o Pietro, nós diagnosticamos que era leucemia, eu fui compreender rapidamente, na época eu era deputado federal, vi que eu e milhões de pessoas não sabíamos de nada, e quando ficamos sabendo, nos assustamos, porque ela de fato é uma doença, a mieloide aguda é essa,
a LMA, que se chama leucemia mieloide aguda, ela é a mais cruel, ela é mais ofensiva sob todas as formas. E aí eu fui conhecer o ambiente do transplante de medula óssea. Naquela época... Beto, Pois não. que, no caso dele, que precisava de transplante, que era este caso de transplante que tu disseste, vocês ficaram sabendo logo em seguida, junto, ou vem depois essa notícia que o caso dele é de transplante? Normalmente há um protocolo de 4 sessões de quimioterapia nos pacientes de leucemia, né? Mas naquela época a gente não tinha à disposição, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o chamado exame de FISH, que é o exame que faz o diagnóstico se a origem é genética ou não é genética. Nós tivemos que fazer esse exame fora, na época em Curitiba, e eles remetiam para o exterior para fazer esse diagnóstico. Isso tudo hoje, graças a Deus, está resolvido, fazemos tudo em solo brasileiro. Então, normalmente, nesse período de protocolo, você vai fazendo, faz a quimioterapia, ela detona a medula para detonar a doença, espera 15 dias, volta a medula, faz o exame, se tiver ainda traços da doença, vai de novo, e se lá no final de 4 meses a doença continuar aparecendo, depois desses 4 roteiros, e o exame genético der positivo, você é comunicado e começam as buscas por um doador de medula, né? Na época, Kleber, nós tínhamos, estou falando de 12 anos atrás, nós tínhamos cerca de 900 mil brasileiros no Registro Nacional de Doadores de Medula, o REDOME, que é um registro que fica no Instituto Nacional do Câncer, que é um instituto, um hospital público no Rio de Janeiro, ligado ao câncer infantil, ligado a todas essas doenças do sangue, esse câncer do sangue, as chamadas leucemias. Há ao redor hoje de 77 doenças relacionadas com transplante de medula, né? E, portanto, a intensidade e a necessidade de doadores cadastrados nesse registro é super importante. E lá no INCA também tem o registro do receptor de medula, ou seja, o paciente, quando é diagnosticado com leucemia, vai para um software, vamos dizer assim, né, chamado registro do receptor. O que vai para esse software? Os dados pessoais e as 10 variáveis genéticas do paciente. E quando eu vou ali no Hemocentro para me cadastrar como doador de medula, eu tiro 8 ml de sangue, né? E essa doação de sangue que eu faço de 8 ml para o Hemocentro, na minha cidade, onde tem Hemocentro, ele vai passar por um exame de histocompatibilidade que vai identificar meus dados pessoais e também as minhas 10 variáveis genéticas. Então, quando há caso de necessidade de transplante, o Sistema Único de Saúde faz a busca cruzando os 2 softwares, do receptor e do doador. Se houver identidade de 10 em 10, que se chama, que são as 10 variáveis iguais, ótimo. Se for 10, 9, 10, 8, enfim, a critério do médico ou do centro transplantador, será avaliado. Mas, na época, nós tínhamos 900 mil pessoas, apenas aqui no Rio Grande do Sul eram apenas 45 mil doadores dentro desse registro. Aí eu percebi que nós tínhamos que fazer um movimento, durante mesmo o tratamento da doença, eu quase larguei tudo para correr atrás de uma solução para o Pietro. Como eu era deputado, apresentei um projeto de lei criando essa Semana Nacional para mobilizar. Ainda com ele em vida, tu começaste a militar, ainda com ele em vida, eu apresentei porque eu senti que havia um desconhecimento muito generalizado e o número de casos era muito grande. E as pessoas não entendem isso. Muita gente, até no passado, morreu sem saber que era leucemia. Pô, tá sangrando, saindo sangue pela orelha. É óbvio, porque o cara, quando entra em falência da sua imunidade, da sua defesa, falta plaqueta, não cicatriza, uma inflamação numa unha vira um problemaço. Isso tudo, fiz a lei, essa lei acabou sendo sancionada pelo presidente Michel Temer. Começo, né, Beto? Imagina, para pessoas bem instruídas, imagina para as populações mais vulneráveis, né? O grau de muito difícil. Né? O grau de desconhecimento é grande. Claro que a capacidade técnica dos médicos. Eu comecei o tratamento do Pietro aqui
via plano de saúde, na época, aqui no Mãe de Deus, quando eu conheci o Dr. Marcelo Capra, que, aliás, é uma grande referência nessa área, né? Atua na Santa Casa, atua no Clínicas também, é um grande hematologista, e nós temos, graças a Deus, no Rio Grande do Sul, nós temos o maior centro transplantador, um dos maiores centros transplantadores, que é o Hospital de Clínicas. Mas outros hospitais regionais que nós temos fazem o tratamento, mas não fazem o transplante. Né? Para fazer transplante, ou vem para o Clínicas, ou vai para algum outro lugar. E a lei eu fiz exatamente com a ideia de esclarecer e mobilizar. O Pietro, nós conseguimos fazer um primeiro transplante do Pietro quando o SUS encontrou 2 cordões umbilicais, um na França, um nos Estados Unidos. O cordão umbilical é uma fonte de medula óssea, como eu disse, é um doador, mas é aquela história, às vezes a gente guarda o cordão umbilical do filho da gente, né, nessas redes privadas, mas se ele tiver um problema genético no futuro, esse cordão que ele guardou para ele não vai servir para ele, porque ele não vai poder reinfundir a medula doente, né? Então, melhor que fosse público, porque a medula a gente tem a vida toda, né? A gente tem o cordão umbilical, que ele é muito, como é que eu vou dizer, ele ainda não passou por doenças graves, ele é muito ingênuo, né, o cordão umbilical. Então, nós chegamos a fazer esse transplante juntando esses 2 cordões de países diferentes, porque é preciso ter um volume de medula e uma quantidade de células para poder fazer o transplante. E 80 dias depois que a gente fez o transplante com esses 2 cordõezinhos umbilicais, a doença voltou fulminante, né? Eu me lembro, a gente tinha curtido aí o inverno em julho em Gramado, né? A Nina, minha filha pequena, era pequenininha e ele estava curtindo depois daquele tratamento. Quantos filhos eu tenho o Rafael, do meu primeiro casamento, está com 35 anos, né? Comecei cedo, eu estou com 58, e tenho a Nina com 15 e o Luca, que vai fazer 10 agora em julho. Né? E então, o Pietro teria? O Pietro hoje teria 31 anos. 31 anos. E, bueno, a gente fez tudo que podia, mas faltou aquilo que era imprescindível, doador compatível. Quando o Pietro faleceu, logo em seguida do falecimento dele, o presidente Michel Temer, à época, presidia a Câmara dos Deputados, fez lá um acordo de líderes, transformou a lei na Lei Pietro, uma lei daquelas que pega não só pelos órgãos públicos, não governamentais, enfim, começou-se um grande movimento envolvendo governos, hemocentros, entidades não governamentais no Brasil todo. Eu mesmo andei em vários estados, cadastrando prefeitos, vices, governadores, vice-governadores, botando eles conversar com os hemocentros para eles entenderem. Isso ajudou a transformar o Redome num grande banco. O banco hoje do Brasil de medula óssea é o 3º maior do mundo. Nós estamos com mais de 5 milhões, chegando a 5 milhões e 500 mil doadores esse ano. Podíamos até estar um pouco à frente, mas a pandemia freou muito as nossas ações, que são ações assim públicas, de reunião de pessoas, de palestras em universidades, em escolas de formação da Brigada Militar. Eu cadastrei, assim, junto com o Hemocentro do Rio Grande do Sul, olha, estou para te dizer, uns 5 mil brigadianos e brigadianas que se formaram, se alistaram também como doadores de medula. Esse trabalho a gente está tendo um prejuízo muito grande, porque tu não tem o contato hoje com grupos, não é possível. Beto, na prática, se oferecer para ser doador de medula, como é que é isso e o que significa, assim, fisicamente, cadastrar-se como doador de medula? São 2 etapas, né? Muito boa essa tua pergunta. Primeiro, voltando a esclarecer, a medula óssea não é a coluna vertebral. A medula óssea é um sangue que habita os nossos... né? Muita gente não se cadastra achando que doar a medula é tirar um pedaço da coluna para dar para o outro. Não tem nada que ver. E sempre eu refiro o sangue do cordão umbilical para o cara imaginar e visualizar. Ou seja, a medula óssea é esse sangue progenitor de células, é ele que faz nossas hemácias todas,
é ele que ajuda a produzir plaquetas, tudo isso que nós temos no sangue sai da nossa fábrica chamada medula óssea. Essa medula óssea, ela, mal comparando ou bem comparando, ela é como se fosse meio que um tutano que nós temos junto aos ossos da bacia, entendeste? E é este sangue que eu posso extrair ele pelo braço, pela veia, como se eu fosse doar sangue ou fosse doar plaqueta. Tem um equipamento que circula o teu sangue e separa as plaquetas, né? Ou separa o sangue. Hoje nós já temos equipamentos de aférese que separam a medula óssea, né? Sem qualquer tipo de punção, maior invasão, que mesmo sendo tradicional antigamente, com punções de agulha junto a esses ossos da bacia, você retirava a medula óssea, né? Isso aí te deixa um pouco dolorido 72 horas e volta tudo ao normal, né? É uma dor insignificante para quem pode salvar uma vida, certamente. Mas, às vezes, o desconhecimento transforma isso em medo, e o medo bloqueia o gesto de solidariedade, que é o que vale nesse tipo de ação de doação de medula, doação de sangue, ir ali no Hemocentro doar plaqueta, ou dizer para a família no churrasco de domingo que, se te acontecer alguma coisa, você quer doar órgãos. Quer dizer, tudo isso depende muito do esclarecimento. Por isso eu fiz a lei. Então, você tem duas etapas, Kleber. A primeira, candidatar-se a doador. O cadastro no Hemocentro é uma candidatura, né? Eu vou ali, me registro, tiro 8 ml, esse sangue, junto com os teus dados pessoais, e-mail, telefone, endereço, CPF e tal, vai tudo para o Registro Nacional, vai ficar lá entre teus 18 anos de idade até teus 60 anos de idade. Para você pode ser doador até 60 anos, mas você só pode se cadastrar entre 18 e 55 anos, né? Uma vez feito esse cadastro nessa faixa de idade, isso se junta todo ao Registro Nacional de Doadores de Medula. Então, a primeira etapa é um mero cadastro. Por quê? Porque a dificuldade da gente encontrar ou ser em 10 variáveis genéticas igual a um outro é ao redor de 1 em cada 100 mil pessoas. Ou seja, claro que um irmão, às vezes, pode ser, claro, o irmão e a irmã normalmente é o melhor doador se a gente tiver em casa, mas muitas vezes a gente não tem o irmão, não tem a irmã, não tem o pai, não tem a mãe. Todo o resto, o tio, o avô, é um cidadão comum na relação da doação de medula. O irmão, por que o irmão e a irmã é um doador que muitas vezes faz muito transplante? Porque ele tem metade pai, metade mãe, como a gente, né? Agora, o pai já não é. O pai pode ser só metade ou nada. Eu era 0 compatível com o Pietro. A mãe, a Débora, era 50% compatível com o Pietro. E fosse hoje, esses 50% que nós chegamos a fazer, digamos, no desespero final, nós fizemos o transplante com a medula da Débora e acabou que aquela medula, mesmo sendo apenas 50% compatível, ela pegou muito mais rápido do que os cordões umbilicais que foram feitos lá no mês de junho, julho, né, do ano anterior. Então, depende muito dessa conexão. Então, primeiro, o cadastro. A hora que o sistema localizou o Kleber Benvenu como doador de medula, compatível com alguém de Bagé, o sistema vai procurar o Kleber. Alô, Kleber, aqui é do Redome, do Instituto Nacional do Câncer. Nós verificamos que tu é um potencial doador do fulano tal, que mora aí em Bagé. Nós precisamos fazer que você vá até o Hospital de Clínicas, nós temos que fazer um exame de alta complexidade da tua medula para confirmar se você é doador. Tudo dentro da regra, da segurança, tranquilo. Você vai lá, vai fazer esse exame de alta complexidade, confirmado que você é um doador, vai se preparar o tempo do paciente de poder fazer o transplante. Porque, às vezes, eu já testemunhei casos, a gente acompanha pelo Instituto Pietro muitos casos. Eu testemunhei um caso de um menino aqui, lindo, de Ivoti, jovem, feliz, alegre, que ele, desde o primeiro dia até o falecimento dele, Kleber, ele tinha um doador 100% compatível, mas o organismo dele nunca entrou em estabilidade para fazer o transplante.
É um negócio inacreditável, mas são as complexidades, né, bastante grandes nesse tipo de transplante. Quando tu diz assim, pegou, significa que primeiro é compatível e segundo que estabilizou no organismo, é isso? Quando você faz o transplante, tem toda uma espera para que aquela medula que foi implantada, que às vezes tem até o cara é A positivo, vira O negativo, dependendo de quem é o doador, quer dizer, você restarta todo o teu sistema imunológico com o sistema do outro. Então, às vezes, demora ali 15, 20 dias e a medula pega, começou a funcionar. Pô, aquilo é uma festa, né? A medula pegou, quando ela faz exatamente isso. Aí você vai administrar complexidades que podem surgir de rejeição, por exemplo, ou não. Né? Tem casos em que se faz o transplante e o cara fica ali 2, 3 meses fazendo aquele hospital dia, de manhã e tal, vai para casa, volta. E tem casos que o cara fica meses tratando de consequências, porque o corpo ele resiste àquilo que é do outro, o paciente, né? Para o doador não acontece absolutamente nada, ele doou, já fez sua parte e vai comemorar a vida de outro, né? Com certeza. Nós estamos nos aproximando do final aí. Eu queria que tu falasse um pouco do Instituto Pietro. Tu mais ou menos ensinou aí o caminho para quem quer ser doador, quem quer ajudar. E também a tua mensagem final aí, meu caro, né? Desejando Não, que Deus maravilha. essa caminhada aí, essa tua luta, essa tua dedicação, né? E a gente se coloca, evidentemente, do lado aí, mas te deixar aí falar sobre o Instituto e a jornada aí, do desafio maior. Olha, o Instituto, eu acabei tomando uma decisão, juntamos aí 50 pessoas, pesquisadores do Clínicas, o Luiz Bouzas, que foi um dos fundadores do Redome, enfim, juntamos um pessoal técnico, o Luquezzi, o Dr. Camargo, todos fazem parte do Instituto, além de amigos nossos de luta e de causa pela vida. Pegamos também pessoas que fizeram transplante, que doaram. Temos um grupo bacana. Claro, todo mundo tem suas coisas, suas atividades, ninguém tem tempo de se dedicar exclusivamente a isso. A gente está meio que no peito e na raça, tocando, ajudando, sintonizado, para ajudar as pessoas, mediar conflitos de remuneração de transplante entre o governo federal e os hospitais transplantadores. Às vezes falta um remédio, falta um medicamento. Agora mesmo estão querendo tirar a direção do Redome do Instituto Nacional do Câncer, passar para a Fiocruz. Eu acho isso um erro desnecessário. Se a vida inteira você faz a política de transplante, ela está com um relacionamento internacional. Eu até esqueci de dizer, a gente tem 4 anos, Kleber, a gente juntou o Redome, o nosso banco, com todos os bancos americanos e com todos os bancos europeus. Ou seja, hoje, um paciente com leucemia ele tem 45 milhões de doadores cadastrados à sua disposição. O Pietro, se estivesse vivo hoje, não morreria, eu tenho certeza que não morreria, dado toda essa construção, né, de mãos, mentes, corações envolvidas, públicos, privados, não públicos, ao longo desse tempo todo. Então, eu criei o Instituto Pietro após ficar, depois da eleição de senador, né, que infelizmente não deu certo, porque eu sempre, claro, estando no mandato político, você reúne forças também para tratar dessas coisas junto aos governos, aos hospitais, aos hemocentros. E aí eu achei que tínhamos que ter um instituto para ser porta-voz, né, desse ambiente, não para fazer disputas, um instituto para resolver problema, para ajudar. Por exemplo, hoje as 2 casas de apoio da Santa Casa, Madriana, e do Hospital de Clínicas, que hospedam mães e crianças, ou com câncer infantil, ou esperando o transplante de medula, ou transplante de órgãos, nós estamos numa parceria que fizemos com a LBV, a Legião da Boa Vontade. Nós estamos, desde julho, mantendo 50 cestas básicas de alimentos todos os meses para cada uma dessas casas, mais 50 cestas de higiene. Já justificou, né, a existência do Instituto? Exatamente, a gente vai fazendo parceria. Você quer ajudar? Você é privado, você é uma instituição, e a gente vai encontrando parceiros no mundo privado que ajudam. Então, num momento de pandemia, uma dificuldade imensa,
há pessoas que vêm para fazer um transplante de medula, ficam 2 meses aqui, longe de casa, não tem como ficar indo e voltando para o interior, ou para o seu estado, ou lá para o norte do Brasil, como eu já encontrei pessoas de Rondônia aqui fazendo, no nosso centro transplantador, sem casas de apoio. Então, você tem que ajudar as casas de apoio, você tem que, para que elas possam prestar o melhor atendimento aos seus pacientes. Então, a luta do Instituto, ela vem sendo construída devagar, com um pé no chão, tem 2 para 3 anos que nós estamos nesse compasso, sempre querendo melhorar o ambiente. Nós chegamos a criar, através do João Gabardo, né? O Gabardo é uma grande figura que eu tenho, inclusive faz parte do nosso instituto. Ele, quando era superintendente do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, que era gerido pelo Instituto de Cardiologia aqui de Porto Alegre, decidiu criar uma unidade de transplante de medula e batizou de Pietro Albuquerque. Nós chegamos a ser a 3ª unidade de transplante do Brasil. Agora, infelizmente, essa unidade está lá usada para Covid, né? Eu sei que a Covid é grave, que tem que ter leitos específicos, mas os leitos para transplante de medula eles são muito reduzidos no Brasil, né? Não dá para se dar o luxo de você fechar uma unidade de transplante de medula, né? Quando é muito mais fácil você fechar 5, 6 leitos comuns para quaisquer que sejam as patologias. Porque o leito para transplante de medula, Kleber, ele precisa ter ar rarefeito, ele tem que ter equipes só para isso, é um leito especialíssimo, não pode tratar de outra doença naquele leito, porque o cara não tem imunidade. Então, esse é o nosso caminho, e eu queria convidar a todos que nos prestigiam aqui com a sua audiência, com a seu acompanhamento nesse belíssimo programa que tu conduz, Kleber, para ir até o Hemocentro é fácil, é seguro, todo mundo está vacinado lá no Hemocentro. Você perde ali 5, 10 minutos, querido. Chega lá e diz, olha, eu quero me cadastrar como doador de medula. Você vai tirar 8 ml de sangue do braço, vai dar teus dados pessoais e vai te candidatar a fazer um bem irreparável para a tua consciência, assim, do ponto de vista positivo. Você vai salvar a vida de alguém, se Deus quiser. Eu acho que esses são os gestos que animam a gente a seguir em frente, é ser solidário, a ter amor pelo outro, a saber que a doença não dá só na família do outro, muitas vezes dá na sala da gente, como aconteceu comigo. Eu sempre digo, olha, não espere que o raio caia só na sala de jantar dos outros, ela cai na nossa também, e a gente tem que ser solidário antes, para também os outros serem solidários conosco. É verdade. Beto, política vai ficar para outro programa. Sem problema. Né? Porque esse assunto maravilhosamente nos tomou aqui, né? E a gente também está prestando... Também está fazendo política, né, Beto? A tratar desse assunto. Política pública, né? É bem comum, né? É isso aí. Beto, obrigado. Deus te abençoe. Abençoe o espírito do Pedro também, tua família, Dani, todos aí. Muito bom te ver e falar contigo. Tá bom? Olha, eu que agradeço mais uma vez, Kleber. Excelente programa, excelente companhia. Muito bom, cara. Estou sempre à disposição e vamos em frente. Sucesso para ti e para todos. Legal. Também tenho muito respeito por ti, que a vida nos reserve outras cruzadas boas aí, Deus queira. O nosso programa teve a parceria das Clínicas Folk, especializada em transplante capilar, equipe comandada pelo médico dermatologista Dr. Márcio Folkweis, CRM 28703. O Outro Olhar é produzido pelo futuro jornalista João Vargas, já é quase jornalista, está na beira da formatura aí, sob a coordenação da Critério, resultado em opinião pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Muito obrigado, bom fim de semana e até lá.